Nós planejamos uma conferência para hoje, uma breve conferência sobre Nossa Senhora e La Salette. E já que nós acabamos de rezar este rosário para Nossa Senhora, que ela possa servir-nos de guia, servir-nos de amparo e servir-nos de conforto para nós podermos bem apreciar esta conferência e entender os mistérios que estão envolvidos nessa sublime mensagem que a Virgem Maria apresentou-nos na aparição em La Salette, naquela montanha famosa na França. Antes que eu comece a conferência, vou esclarecer algumas dúvidas iniciais que podem surgir. Alguns padres e alguns bispos hoje, eles se tocam pela mensagem de La Salette somente no seu ponto sensível. Como assim? Muitos padres e muitos bispos somente se comovem com a aparição de La Salette por a Virgem Maria ter aparecido lacrimosa naquela montanha para duas crianças. E nessa aparição que ela teve lacrimosa, que ela apareceu chorando muito para aquelas duas crianças, as crianças têm sim a parte sensível dessa aparição. E qual é essa parte sensível? É a parte em que as crianças, elas veem a Virgem Maria chorando como se fossem por filhos perdidos, como se seus filhos houvessem vindo brincar naquela montanha e tivessem desaparecido. E de fato, essa parte existe. A Virgem Maria de fato estava chorando por nossa perca, pela perca de nossas almas, que muitas vezes se mostra nestes momentos. Mas não devemos perder-nos somente a isso. Essa é a parte sensível da aparição. E essa parte sensível é a que menos nós devemos dar impressão. O mais importante é o segredo. O segredo da Virgem Maria, aquele que ela contou para Maximino e para Melânia, naquele ano de 1846. Ou seja, alguns anos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E não só isso, essa aparição, ela tem um ponto-chave. Ela fala justamente de nossos tempos. A própria Melânia e o próprio Papa Pio IX e o Papa Leão XIII que sucederam, eles deram total credibilidade a essa mensagem, como sendo uma mensagem divina, e pediu que os fiéis do mundo inteiro rezassem muito, para que a Virgem Maria conseguisse comover o coração de Deus e trazer para nós um tempo de paz o mais breve possível. Outros padres, ao contrário, desprezam completamente Nossa Senhora de La Salette. E estes padres que desprezam a aparição, que desprezam essa mensagem sublime da Virgem Maria na montanha de La Salette, estes padres são justamente aqueles que a Virgem Maria tanto repreendeu e tanto pregou contra aquelas duas crianças na sua aparição. Porque estes padres são justamente aqueles que a Virgem chama de cloacas de impureza, que haveriam de persegui-los e que haveriam de render-se ao erro e à infâmia por causa do dinheiro. Então nós temos estes dois extremos: aqueles que sentimentalizam a aparição e aqueles que racionalizam tudo e dizem que foi invenção das crianças. Um pouco da história. A história começa neste mês de setembro, mas no ano de 1846, na montanha chamada La Salette, uma montanha da França, uma montanha muito alta, e que era conhecida na época, neste século, por ser onde as crianças levavam gado para pastar. Muitas crianças, a pedido de patrões, ganhando um soldo por isso, iam com seus patrões subindo montanhas, e lá, nessas montanhas, levavam gado, o gado pastava, o gado se alimentava nessas montanhas. Havia também água. E neste dia específico, duas crianças, que até então não se conheciam, mas que tinham esse serviço de pastorinhos, foram para esta montanha específica. Um pouco conhecia o outro. Tanto que na própria explicação da mensagem, nas histórias biográficas da mensagem, Melânia até estranhou ficar sozinha com o menino. Nota-se que ela nunca ficou sozinha com Maximino. E os dois estavam juntos naquela montanha, cuidando e apacentando o gado de dois patrões diferentes. Estes patrões os mandaram para aquela montanha naquele dia, e tudo foi colaborado pela graça de Deus. Não tem outra explicação. Maximino era um menino que gostava de brincar.
Para ele, a diversão de cuidar do gado era, no tempo em que o gado pastava, brincar de jogar pedrinhas, brincar de alguma brincadeira que alguns meninos gostavam da época. E Melânia não. Melânia gostava do silêncio, da contemplação. E para fazer Máximo ficar calado, ela inventou uma brincadeira muito interessante. A brincadeira chamava-se Paraíso. Ela mesma brincava muitas vezes dessa brincadeira, só que ela nomeou por causa de Maximino, que consistia em juntar pedrinhas, fazer como se fosse um altarzinho, e encher este altar de flores, e cobri-lo com mais flores ainda, fazer como se fosse uma construção, e cobri-la de flores. E ali eles ficaram olhando e contemplando aquele pequeno paraíso que eles fizeram. Depois de fazerem o paraíso, eles tiveram fome e sentaram-se e comeram o lanche que o patrão deles havia dado. E depois de comer o lanche, foram se deitar embaixo do paraíso. E acordaram muito tarde. E neste acordar dele ficaram assustados. E o gado, onde foi? E foram atrás dos animais, mas como se uma pessoa tivesse ficado o dia inteiro ali cuidando dos animais, o gado não se mexeu praticamente. Ficou próximo deles. E eles ficaram aliviados. Quando eles viraram de costas para o gado, eis que, sentada no paraíso, havia uma mulher chorando. Essa mulher tinha uma pose, como que abaixada, as mãos sobre o rosto, tampando seus rostos, e como que derramava abundantes lágrimas. Eles não sabiam que era a senhora, mas o ar ao redor dessa senhora emanava grande luz. E como que a atmosfera houvesse criado ali um ambiente totalmente diferente. E sob os pés dessa senhora brotavam muitas flores que eles não sabiam de onde vinham. Neste momento, eles viram que era alguma coisa especial, mas ainda assim chegaram perto da senhora e perguntaram, sem tocá-la: "O que aconteceu, senhora? Perdeu seu filhinho?" E nessa hora, aquela senhora que era muito alta levantou-se e de pé diante deles mostrou-se vestida de branco e carregava em si 3 cintas de flores, uma na cintura, uma no peito e uma na cabeça. E essas flores como que trocavam de cores, uma amarela, uma vermelha e uma branca, e ficavam como se estivessem rodando. Em seu peito ela carregava um crucifixo, e neste crucifixo o Cristo que estava pregado nele não estava imóvel, como nas cruzes que nós temos, mas se mexia e se retorcia de dores. Num dos lados do crucifixo havia um martelo, e no outro lado do crucifixo havia uma peça, esqueci agora o nome, que serve para arrancar os cravos. E sobre a cabeça dessa senhora que estava coberta, como se fosse um capuz, uma touca que as senhoras francesas usavam, as camponesas, saíam como que fossem raios de grande luz. E essa senhora começou a obcecrar aqueles meninos, dizendo que muitos não iriam se salvar, e naquele ano não teriam boas colheitas, porque não guardavam domingo, e trabalhando domingo não comeriam das batatinhas naquele ano. Aquela observação para eles foi uma observação comum. E essa parte eles ouviram e não era segredo. E Nossa Senhora, naquele momento, começou a falar-lhes que deveriam cuidar, e em que as pessoas soubessem que deviam guardar o domingo. Nossos tempos as pessoas também não sabem guardar o domingo. Em nossos tempos hoje, muitas almas fazem do domingo um dia somente de descanso de trabalho, mas esquecem que a palavra domingo quer dizer dies domenica, o dia do Senhor. Deve ser guardado para Deus, é o dia do Senhor. Sim, devemos guardá-lo como descanso corporal. Nosso Senhor trabalhou em 6 dias e no sábado, no 7º dia, descansou. Mas o nosso descanso não deve ser egoísta, não deve ser um descanso egocêntrico em nós mesmos, mas um descanso em Deus. Aprendendo o que na semana não podemos, da doutrina cristã, buscando conhecer a verdade, buscando conhecer a lei de Deus.
mesmo que nós já tenhamos feito todo o catecismo e sejamos já fluentes na catequese e já saibamos até ensinar outras pessoas, num dia de domingo devemos parar nem que seja 15 minutos para meditar nos mistérios de nossa fé, para que não esqueçamos. O dia de domingo é o dia do Senhor e nada melhor do que meditar os mistérios do Senhor. Mas não para aqui por aqui a mensagem dessa senhora. Depois, ela pegando em segredo Maximino, começou a falar algumas coisas e Melânia não conseguia escutar. E este segredo, o Papa Pio IX guardou nas bibliotecas do Vaticano e nunca foi contado a ninguém. Mas, depois, a Virgem Maria, deixando de falar a Maximino, tomou Melânia e começou a falar-lhe à parte. E começou a dizer-lhe um segredo que havia de ser revelado em 1860. E ela dizia: minha filha Melânia, eis que nestes tempos que sucedem agora, nós estamos vendo uma grande perseguição à Igreja de Deus. A Igreja está sendo isolada em vários lugares, e em vários lugares perseguida e maltratada a esposa de Cristo. De fato, naquele tempo, a franco-maçonaria estava a tirar da Igreja vários de seus reinos, em tornar independentes vários estados católicos, fazendo com que antes os reis se governavam, esfriarem na fé e venderem seus reinos, e as populações se rebelarem contra Deus e fazerem de seus estados, que eram estados religiosos, estados laicos, totalmente laicizados, proibirem a religião, proibirem os mosteiros de receberem noviços e fazer com que aqueles mosteiros se acabassem. E continua a Virgem Maria: nestes tempos agora, toda a fé será arrancada de muitos corações e nós teremos felizes de encontrar alguns lugares com fé. De fato, se Nossa Senhora disse isso em 1846, o que podemos dizer de nós hoje? Quando o Filho do Homem voltar à Terra, acaso encontrará fé sobre ela? De fato, estamos em tempos em que a fé se esgotou de muitos corações, mas mais ainda em nossos tempos. E a Virgem Maria continuou para Melânia: os padres muitos se perderão e não conseguirão tocar as almas, porque as suas almas tornaram-se como que cloacas de impureza. Deveis rezar muito pelos padres, porque muitos deles deixaram-se levar pelo dinheiro e pelos apegos desordenados pelas coisas da carne. De fato, os padres, naquele tempo, deixaram de pregar a verdade, envolveram-se com o modernismo e com a maçonaria por causa de dinheiro, por causa de suborno, deixaram-se perverter por causa disso. Mas mais ainda em nosso tempo, se a Virgem Maria falou disso naquele tempo, o que ela diria dos padres de hoje? Quantos padres dos tempos modernos, dos tempos em que nós estamos, deixaram-se corromper pelo dinheiro, deixaram-se corromper pela impureza? Quantos padres não aparecem escandalosos? Quantos padres não aparecem com medo de falar a verdade? Deixam os fiéis viverem uma vida como Deus dará, sem buscar o casamento, vivendo juntos no pecado, praticando o homossexualismo à torto e à direito, como se fossem coisas naturais, fazendo com que a mulher deixe o seu estado de mulher e queira brigar com os homens pelas vestimentas masculinas, pelos trabalhos servis ou por outras coisas indecorosas que no passado a mulher, não por desrespeito a ela, mas por sumo respeito, lhe era negado. Quanto de nosso tempo hoje nós vemos que as mulheres estão se pervertendo e os homens estão deixando o uso natural da mulher pelo uso bestial de uns pelos outros. E isso é porque os padres não pregam mais no púlpito. Eles têm medo, respeito humano, apego ao dinheiro, têm medo de suas paróquias esvaziarem e deixam as pessoas viverem como quer. No passado, ai de uma mulher entrando na igreja de calça, de shorts,
ou mesmo aquelas turistas entrando na igreja de biquíni ou de maiô, como acontece em muitos lugares do Ceará, em de São Paulo, na cidade de Santos, como eu mesmo já presenciei, de mulheres que entram na igreja somente de biquíni, homens que entram na igreja somente de sunga, e muitas vezes em horário de missa, e o padre não diz nada. Em alguns lugares até as pessoas comungam. E antes, os padres aprovam esse tipo de conduta. Como é assustador nossos tempos. Como é assustador os nossos tempos, em que as pessoas perderam totalmente a vergonha. E por quê? Por causa da culpa das pessoas? Não. É culpa dos sacerdotes, que se corromperam pela impureza e pelo afã do dinheiro. Quantas pessoas hoje não sabem o que é o mistério da transubstanciação? Quantas pessoas hoje não sabem o que é o mistério da Eucaristia? Quantas pessoas hoje aproximam-se dos altares sem o devido respeito e sem uma boa e santa confissão, frequentando o pecado e as casas de pecado, porque não há quem pregue e quem lhes ensine a verdade. As pessoas não amam a verdade e por isso hoje se entregam a todo tipo de protestantismo. Se não saem da igreja para se entregar ao protestantismo fora, querem trazer o protestantismo para dentro da igreja. E agem em muitos templos que antigamente eram católicos e que hoje em dia deixaram de o ser, porque a desolação, a abominação da desolação entrou nos templos. Trouxeram as práticas pagãs para dentro de nossos templos. Trouxeram as práticas pagãs e protestantes para dentro de nossas igrejas. E por quê? Porque muitos padres e muitos bispos tornaram-se como cloacas de impureza. A verdadeira missa, aquela missa de 2000 anos, que foi celebrada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo e foi perpetuada pelos apóstolos, é proibida de celebrar num templo católico. Destroem-se os altares, destroem-se as pedras de ara, expulsam do templo as imagens, arrancam os crucifixos e colocam imagens, muitas vezes paganizadas. Em alguns templos, colocaram até mesmo imagens de nosso Senhor Jesus Cristo com os pés de bode, como se fosse uma mistura de Deus e Belial. E por que isso? Porque os padres corromperam-se pelo amor ao dinheiro, como disse a Virgem Maria em La Salete, e mais ainda disse ela a Melânia: eis que naqueles tempos Roma perderá a fé e será a sede do anticristo. Não é que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. A igreja católica é indefectível, não pode ter falhas. A igreja católica é infalível, não pode falhar. E o soberano pontífice também é infalível e também é indefectível, porque ele é uma das colunas da igreja e não pode ruir. Mas chegará um tempo em que o bode disfarçar-se-á de ovelha, em que o lobo vestirá lã. E nós estamos neste tempo. Estamos no tempo em que os bodes invadiram a igreja. E quando eu digo os bodes, são a maçonaria e os protestantes. Invadiram a igreja, destroem-nos os altares, destroem-nos os templos, constroem construções ridículas que antes afastam as pessoas da igreja. Os templos verdadeiros são totalmente abandonados, transformam-se em museus em muitos países e em muitos lugares, transformam-se em outros em boates, em pistas de skates, em bares, em bordéis. E em muitos lugares a casa de Deus é destruída. Mas a Virgem Maria disse para Melânia depois, confortando-a: virá tempos. Depois que passar tudo isso, virá um tempo de paz. Nós estamos passando pelo tempo de guerra.
Desde 1840, ou melhor, antes, desde 1517, a igreja enfrenta uma batalha tirânica contra seus inimigos. Cada vez mais almas se pervertem, cada vez menos pessoas buscam a verdade. E nestes tempos em que nós estamos, desde 1958, com a morte do Papa Pio XII, nós vemos uma derrocada cada vez maior de pessoas deixando a Igreja Católica. Vemos maior quantidade de pessoas aderindo ao erro, à indiferença religiosa, ao indiferentismo religioso. Vemos cada vez mais pessoas deixando a verdade pelo erro, deixando o amor de Deus pelo amor do homem. E a nossa religião, que era totalmente divina, porque a nossa cruz começa de baixo e vai subindo até o céu, começou a ficar somente humanizada. Arrancaram o patíbulo da cruz e jogaram ao chão, esquecendo a parte principal da cruz, que é a parte que leva Cristo para o céu. E que ele diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E fazem com que o patíbulo, arremessado ao chão, faça uma religião somente de homens, em que os homens somente amam-se uns aos outros e esquecem ao Jesus, esquecem ao Deus crucificado. Em muitos lugares se esquece disso. Em muitos lugares o amor para com a Virgem Maria não somente esfriou, mas totalmente se extinguiu. Nós vemos em muitos países, e mesmo no Brasil, em que nós temos a grande devoção para com a Virgem Maria de Nazaré, em que nós temos a grande devoção para com a Virgem Maria Aparecida, em que nós temos a grande devoção para com a Virgem Maria da Penha, em que as pessoas usam dessas devoções somente como sentimentalismo, mas não imitam a Virgem Maria. Vão a seus templos, pagam promessas, visitam seus altares, honram a Virgem Maria com uma promessinha aqui e acolá, mas saem de seus templos e vivem uma vida totalmente paganizada. Mas não é por culpa delas, mas é porque não há quem reze, nem quem sacrifique-se por elas. Não há quem ensine-lhes a verdade. Não há quem lhes ensine que o erro está às portas. Não há quem lhes ensine que o demônio está a invadir a nossa sociedade. A Virgem Maria apareceu na Salete não foi por sentimentalismo, não foi somente para chorar por nós. Ela poderia muito bem ter feito só isso e teria conquistado muitas almas para ela, mas não foi só isso. Ela quis mais. Ela quis nos ensinar que nestes tempos em que nós estamos, nós temos que buscar a fé muito mais do que em qualquer outro tempo, porque a fé não subsistirá nos corações de muitos, será roubada, assaltada. A Virgem Maria disse, mais ou menos 200 anos antes, à Virgem Madre Mariana de Jesus Torres, que vivia no mosteiro de Quito, no Equador, próximo de nós, que nos finais dos tempos a fé seria roubada dos corações de muitos e que os demônios saciariam-se com a inocência das crianças. De fato, nós estamos em tempos em que a fé está roubada dos corações de muitos. Nós olhamos para um lado e para o outro e há muitos não têm fé. Tem um sentimentalismo religioso barato, mas não tem fé. Falemos da verdade e muitos abandonam a Deus. Falemos que precisam mudar de vida e muitos viram de costas e vão embora. Falemos que Deus é sim misericordioso, mas é galardeador, ou seja, recompensador. Vai recompensar a cada um de acordo com as suas obras. E as pessoas não querem escutar e deixam a igreja e vão-se embora. Estamos num tempo em que de fato Roma perdeu a fé.
porque aquela Roma antiga, aquela Roma que era o berço dos mártires, o berço dos cristãos de verdade, que defendiam a fé, desapareceu. Nós contamos nos dedos os padres naquela cidade que guardam a fé. E muitos, por indiferentismo, aceitam em seus templos imagens demoníacas de falsas divindades. Aceitam em seus templos cultos programados para grupos, entre aspas, minoritários, mas que na verdade odeiam a fé, odeiam Deus e somente estão ali porque querem dar uma aparência de que estão buscando a Deus. Tenhamos muito cuidado, meus irmãos, nestes tempos em que nós estamos a vivenciar totalmente aqueles tempos que os santos no passado temiam, e justamente um tempo que Santo Atanásio dizia que queria viver, por causa que ele mesmo disse: se a igreja se resumir a 12, eu quero estar entre os 12. Um tempo que Santa Teresinha dizia: como eu queria fazer parte daqueles tempos, porque grandes serão os santos das últimas épocas. Um tempo que o Padre Pio dizia que queria estar no meio dos 12 que restassem da igreja. Nós estamos nesse tempo. Contamos nos dedos os fiéis. Que nós possamos estar entre os fiéis. Que a fé católica reviva em nossos corações. Que nós deixemos para trás todos aqueles apegos mundanos que nós tínhamos. Deixemos para trás o apego a qualquer desejo de falsa religião. Deixemos para trás o desejo insaciável de uma vida social por si mesma. Deus é nosso galardoador. Encerro essa formação, antes de terminar com o final da aparição, com a frase de São João Bosco: o mundo é mal pagador e paga só com ingratidão. Esperemos nossa recompensa no céu, tal e qual a Virgem Maria, que para encerrar a aparição, ela subiu o resto da montanha de La Salette, com aquelas duas crianças em seu encalço, e subindo aquela montanha, eis que no pico dela o seu corpo beatíssimo levantou-se do chão e emitiu fortíssima luz. De repente, some-lhe primeiro a sua cabeça e depois desaparece-lhe seu corpo, indicando-nos que por um tempo a igreja ficaria eclipsada, porque perderíamos a sua cabeça visível e depois também perderíamos seu corpo sensível. Mas de repente, de onde a Virgem Maria desapareceu, uma fortíssima luz se emitiu, indicando que este tempo seria curto e que nós, pouco tempo depois, voltaremos a ver a luz da sabedoria, e que essa luz da sabedoria de Deus ilumine nossos corações e nossa alma, para que nós possamos buscar a verdade do Evangelho. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.